Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos mais uma vez saber, é muito bom saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, deixe a sua opinião, também participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Manaus, Amazonas. Você viu? Mais uma vez o presidente foi muito bem recebido em uma demonstração de carinho e respeito. E o motivo até de tanto desespero de seus opositores em tentar derrubá-lo de todas as outras formas, porque no carinho popular não estão conseguindo. Na terra do apresentador Siqueira Júnior, Manaus, não é? O presidente Jair Bolsonaro tirou um tempo e concedeu entrevista ao apresentador que transmite a partir de Manaus para a rede nacional, a rede de televisão, a rede TV, não é? O seu programa. E lá ele entrevistou então o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou fazer pergunta do jogo muito prazer, seu criado. Vocês se abraçados. É o nosso ministro da Saúde, doutor Reiroga ali. Respeito aos demais. Vou cumprimentar o ministro. Vai. Prazer, Cristina Calderaro. Você sabe, né? Essa imagem né? Tá no clima aqui. Eu sou o marido, hein? Deixa eu levar, tá? Presidente, nosso elenco. Esse é o mais inteligente da equipe. Não bateu o vírus, pô, né? Coringa, no Rio agora. Porque nesse país, atualmente, quem briga pelo correto, quem briga pela família. Muita coisa estamos resolvendo de verdade. Um dos compromissos em Manaus também foi um encontro com líderes evangélicos, o presidente sempre dando uma atenção especial a este setor. E acompanhado por vários ministros, Bolsonaro participou da inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Na entrada do Centro de Convenções, o presidente falou brevemente aos jornalistas, agradeceu inclusive a um título de cidadão amazonense concedido pela Assembleia Legislativa, aprovado com 14 votos a favor e apenas um voto contrário. Logicamente, esse título de iniciativa do deputado Pérez é muito bem-vindo. Estou muito orgulhoso do mesmo. Até pelo momento que atravessa o Brasil e pelo momento em que passou o nosso Estado. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Estes do atraso em qualquer lugar do mundo começaram a ficar para trás. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. Estaríamos no lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. O nosso objetivo é um só. O nosso inimigo é um só, o vírus. E tenho certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos.
Em Belém, o presidente Jair Bolsonaro também participou de cerimônia de entrega de cestas de alimentos do programa Brasil Fraterno. E essa foi a terceira visita do presidente Bolsonaro a Belém, gente. Eu vim algumas vezes ao Pará, lá atrás convidado pelo Éder Mauro, e fizemos um grande movimento aqui nesse estado. Hoje, nós temos ao nosso lado muitos deputados que estão imbuídos de buscar meios para ajudar o país a crescer, a voltar ao seu nível de emprego e, nesse momento, colaborar com aqueles que perderam muito ou quase tudo por ocasião da pandemia. O governo federal, fique bem claro, não mandou fechar comércio, não apoiou a política do fique em casa, a economia a gente vê depois, não destruiu empregos, muito pelo contrário, sempre falou que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Lamentavelmente, como efeito colateral da política de destruição de empregos, fique em casa, lockdowns, toque de recolher, entre outras coisas, cresceu a massa de pessoas que nada mais tem, ou quase nada mais tem, e precisa do Estado num momento difícil como esse. Essa passagem por aqui, como tivemos há pouco em Manaus também, visa colaborar com aqueles mais necessitados, através de vários ministros que integram o nosso governo, para atender a essas pessoas. É um momento de humanidade para com essas pessoas, onde infelizmente a gente vê que aqueles que retiraram os empregos não fazem quase nada por aqueles que foram desempregados no seu estado. Assim sendo, eu cumprimento mais uma vez os parlamentares que estão aqui, até mesmo de outros estados, prestando solidariedade nesse momento. O nosso Brasil, tirando aqueles países que produzem a vacina, é o que mais vacina em números absolutos em todo o mundo. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que fez o dever de casa lá atrás e não comprou o ano passado, praticamente, apenas fez muitos contratos, porque precisava passar pela Anvisa. Seria uma irresponsabilidade do governo despender recursos para algo que ninguém sabia o que era ainda, porque não estava no mercado. O mundo alguns poucos países do mundo começou a vacinar em dezembro. O Brasil começou em janeiro. A gente espera, nos próximos meses, conseguir um número considerável de vacinados para que nós possamos, então, voltar à nossa normalidade. Fazer com que brotem novamente os empregos e a nossa população viva numa situação diferente do que vive hoje. Eu só tenho a agradecer aos meus ministros, agradecer àqueles que colaboraram com as doações dessa cesta básica, a primeira-dama também, que faz um trabalho nesse sentido, através do Pátria Voluntária, em especial, juntamente com o nosso ministro João Roma, da Cidadania. Assim sendo, muito obrigado a todos. É uma satisfação passar por aqui, rever o nosso povo ali fora. Tem aqui um sósia meu, tira a máscara porque o pessoal vê que você é sósia meu. Tem um sósia meu que eu conheci agora aqui. Já somos amigos. E quando tiver uma missão muito difícil, você vai no escalão precursor para resolver os problemas. Qual é o teu nome? É Bolsonaro. É o Bolsonaro aí. Muito obrigado a todos e até um novo retorno, se Deus quiser. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que cogita se lançar candidato ao Senado após o fim de seu mandato. De acordo com o general, está descartada a possibilidade de tentar a cadeira do Palácio do Planalto em 2022, já que o presidente Jair Bolsonaro concorrerá à reeleição. Hoje não vejo nenhuma possibilidade de candidatura à presidência da República, uma vez que o presidente Bolsonaro é candidato. Eu jamais irei concorrer contra ele, declarou Mourão.
Agora, pode ser que seja necessária a minha participação para concorrer ao Senado Federal. Isso ainda está em estudo, acrescentou. Para Mourão, a linha de ação número 1 após o término do mandato é retornar à vida, vamos dizer assim, de aposentado, comentou ele. Eu acho que já tem uma contribuição aí de 50 anos para o nosso país. Eu acho que mereço um pouco de descanso, disse Mourão. O presidente Jair Bolsonaro possivelmente terá outro vice para sua disputa à reeleição nas eleições do ano que vem. A participação do Brasil na cúpula do clima repercute entre deputados. O discurso do presidente Jair Bolsonaro gerou críticas de parlamentares da oposição e elogios da base governista. Durante a sessão plenária da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, o tema principal, é claro, foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima. A cúpula sobre o clima é uma reunião virtual organizada pelo governo dos Estados Unidos e com a participação de líderes de mais de 40 países. Adotando o tom conciliador, Bolsonaro pediu recursos internacionais para a preservação ambiental e prometeu aumentar a fiscalização. Bolsonaro afirmou que o país é vanguarda do enfrentamento do aquecimento global. Como já se esperava, a fala do presidente foi criticada duramente pela oposição e elogiada pela base de apoio do governo. A deputada Joênia Wapichana criticou o discurso e destacou que já faz um ano da reunião ministerial em que o chefe da pasta do meio ambiente, Ricardo Salles, afirmou que é preciso aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ela denunciou o desmonte de órgãos de fiscalização ambiental pela atual gestão. O presidente da República foi defendido pelo deputado Hildo Rocha, que minimizou as críticas, afirmando que o discurso de Bolsonaro mostra ao mundo que o Brasil não é esse poluidor que algumas pessoas inculcam na cabeça. O deputado destacou que são as indústrias dos grandes países as responsáveis pelos impactos ambientais no planeta. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que a maior causa do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos e que o Brasil é responsável por menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa. Em suas redes sociais, a presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, deputada Carla Zambelli, elogiou o discurso do presidente da República. Ela ressaltou que Bolsonaro reafirmou o papel de liderança do país na conservação ambiental e o compromisso em eliminar o desmatamento ilegal até o ano de 2030. Bem, gente, ainda sobre a cúpula do clima, o presidente dos Estados Unidos ficou animado. Ouvimos notícias encorajadoras do Brasil. Metade da economia mundial está comprometida para conter a alta da temperatura global acima de 1,5 graus centígrado, 1,5 centígrado ante o registrado na Revolução Industrial, comentou Biden. O presidente norte-americano destacou que ficou muito satisfeito com as participações de líderes mundiais na conferência e apontou que ouvimos notícias encorajadoras da Argentina e do Brasil, sem dar mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro, que ressaltou no seu discurso, que seu governo quer cooperar com os trabalhos mundiais para a preservação do meio ambiente e destacou que a comunidade mundial deve ajudar o Brasil com recursos para colaborar no desenvolvimento sustentável da Amazônia. E a partir do dia 1º de junho, o tradicional pão francês ou pão de sal deverá ser comercializado apenas pelo peso e não mais por valor unitário. O preço do quilo do produto deverá ser afixado próximo ao balcão de venda, em local de fácil visualização pelo consumidor, além de ser grafado com dígitos de pelo menos 5 centímetros de altura. As determinações sobre como o produto deve ser comercializado constam de uma portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, no Diário Oficial da União. A portaria acrescenta que a balança a ser utilizada deve ter como característica um medidor com divisão igual ou menor a 5 gramas, além da indicação de peso e preço a pagar. Olha, gente, eu até achava que já era assim há um bom tempo. É isso que eu vejo no mercado. Agora, o INMetro teria que fazer algo sobre esse festival de alteração de pesos, medidas em produtos que tradicionalmente sempre foram 1 quilo, por exemplo,
como sabão em pó. Está uma vergonha o preço, e a caixinha que era 1 quilo virou 600 gramas, e ainda os fabricantes têm a cara de pau de começar ali uma transição, dizendo que o cliente paga 800 gramas e leva 1 quilo. Aí então, uma faixa preta, uma tarja, ou vermelha, amarela, algo que chame a atenção, então aparece lá: parabéns, você está pagando 800 gramas e levando 1 quilo. Depois então, a caixinha vira 800 gramas. E aí a faixa lá: parabéns, você leva 800 gramas, mas paga apenas 600 gramas. E de repente o negócio de 1 quilo vira 600 gramas. E o preço só aumenta. É certo isso? Isso é colocar uma bola vermelha no nariz do brasileiro, do cliente, em frente às prateleiras dos supermercados. É desonestidade. E isso tem sido feito com bolachinhas, barras de chocolate, não é? Aquelas caixinhas, só para citar aí de um peso virou outro, sempre para menos, nunca para mais. E tantos outros itens mais essenciais. Do jeito que a moda anda, daqui a pouco vamos abastecer no posto e vamos colocar aí meio litro, dizendo que é o equivalente a 1 litro de gasolina, de álcool, sei lá. E até de repente baixam um pouquinho o preço, preço mais barato, parabéns e tal, e você abastece meio litro de combustível. É cara de pau para tudo que é lado, gente. Isso é uma inflação clara, onde o dinheiro compra um produto, mas o produto vem com muito menos do que sempre veio. Em metro, senhores deputados, em meio a tantas leis inúteis, discussões sem serventia alguma na Câmara, é hora de fazer uma regulamentação sobre isso. Tá aí uma ótima pauta, porque está virando uma palhaçada. Entende-se o lado da indústria, a questão de custos, né? Mas fazer o brasileiro de palhaço não dá. Isso é crime. Se bem que no Brasil a própria justiça diz que o crime compensa, é legal tudo isso e outras coisas mais. Então, sei lá, tem a questão da propina, né? A verba é tanto, mas é tanto para propina e não tem problema nenhum, desde que não destrua a indústria nacional, as empresas e tal. Deixa que roubem. O que você acha, brasileiro? Concorda ou discorda? O vice-presidente do PDT e candidato à presidência da República em 2018, Ciro Gomes, anunciou em suas redes sociais a contratação do jornalista e marqueteiro João Santana para a comunicação da sigla. E o sonho do cara é ter uma chapa encabeçada por Ciro com Lula como candidato a vice. De toda forma, ele tem um perfil interessante para comandar uma chapa que tenha Lula. Ex-marqueteiro oficial do PT, João Santana coordenou as campanhas de Lula em 2006 e de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014. E o publicitário foi condenado na Operação Lava Jato a uma pena de 7 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Após um acordo de delação premiada, cumpriu cerca de 1 ano e meio em reclusão no regime fechado com uso de tornozeleira. Então ele ficou um pouco mais de tempo que Lula na cadeia. E Santana já chegou a comparar a eventual chapa com a que elegeu Alberto Fernandes, presidente da Argentina, e que teve a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. Então é esperar para ver. Resta saber se o brasileiro vai querer enterrar o Brasil no caos que vive hoje a Argentina e se a maquiagem que o marqueteiro pretende fazer em Ciro Gomes e talvez, sabe-se lá, Lula, no sonho dele, não é? Vai funcionar. E vimos que a jornalista Raquel Sherazade quer 30 milhões de reais de Silvio Santos por direitos trabalhistas, não é? Dizem que Silvio quase caiu da cadeira ao ouvir o pedido. E agora, Ratinho, o apresentador do SBT e amigo de Silvio Santos, deu sua opinião sobre Raquel Sherazade ter processado o SBT. Em seu programa, na Rádio Massa FM, o apresentador alfinetou Sherazade e saiu em defesa da emissora de Silvio Santos. É lamentável que a gente tenha que ver isso, né?
Desculpa aí, Raquel, mas pelo amor de Deus, você estava lá na Paraíba, escondida, fez um comentário sobre o carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você para São Paulo, pagou salário altíssimo, pelo menos, no mínimo, 50 vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba, e de repente você, numa ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio para você, Shirazade, disse Ratinho, que continuou. Eu acho que o pior defeito e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão. E, lamentavelmente, você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville, bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo e, de repente, ele resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão! Você é uma ingrata, Shirazade. E se quiser brigar comigo, venha. Aqui a briga é boa, garantiu Ratinho. Na ação judicial, a jornalista acusa Silvio Santos de humilhação e assédio moral. Pede cerca de 30 milhões de reais de indenização. Ela também relata que nunca recebeu direito trabalhista e foi boicotada pelo empresário Silvio Santos, que certamente contratou a profissional, não é, no regime jurídico. E agora ela quer ganhar direitos no regime pessoa física, profissional, direitos trabalhistas. E ela reclama, queria ter a liberdade irrestrita, sem normas, para falar o que quisesse, ou melhor, o que quisesse contra Bolsonaro. E aí? Com a opinião o brasileiro. Você concorda com isso ou não? Meu Deus do céu, gente. Esse caso do menino do Rio de Janeiro, Henri Borel, é de partir o coração. Imaginar um anjo, 4 aninhos, sendo massacrado como foi, por ódio, por loucura, por maldade. Não há palavras para descrever um ser humano capaz de fazer um ato tão cruel, fazer simplesmente pela crueldade. Que ser é esse? Que se deixa levar pelos seus mais terríveis instintos, pensamentos, orientações, desejos. Lá na essência da nossa alma tem o clamor por Deus, clamor por justiça. E justiça, neste caso, sinceramente, é que, de fato, além de Deus, o inferno esteja pronto para receber seres de tal espécie. É ainda mais dolorido saber que a história desse menino representa a mesma história de milhares de crianças no Brasil e no mundo, todos os dias. Não é o caso de uma palmada ou uma chinelada. É o caso de violência, maltratos generalizados, crueldade, falta de amor, falta de humanidade. E mais difícil ainda é saber que, em geral, são os próprios familiares os responsáveis por tal atos. Há seres humanos que já não são mais humanos. E dói ainda saber que, por mais que juízes e promotores se esforcem para fazer justiça, que a polícia, investigadores, todo mundo se empenhe ao máximo, há uma casta pronta para fazer a injustiça neste país. São situações que o Brasil precisa reagir. Toda a sociedade. O governo sozinho não consegue. A sociedade brasileira precisa se mobilizar contra a violência infantil. Olha a violência contra a mulher, onde todos os dias vidas de esposas, namoradas ou ex, principalmente as que não desejam mais um relacionamento tóxico e doentio, são levadas as vidas dessas mulheres por homens que não merecem ser chamados de homens, e sim de inúteis. Onde está a justiça brasileira? Será que só tem olhos para casos como aí o de Lula, que vimos tanto nos últimos dias? O que podem fazer, propor? Senhores deputados,
Meu Deus! Aliás, isso também é falta de Deus na vida das pessoas. Estão tirando Deus de todo lugar, estão tentando a todo custo cercear a liberdade religiosa, demolir a família, estão tentando, deixando todos nos escombros familiares, sem estrutura, sem Deus, onde o ambiente fica então propício para a violência acontecer. Veja você, aliás, inclusive, parabéns à deputada Carla Zambelli. Ela acionou a PGR contra trecho inserido no pacote anticrime que proíbe o uso de gravação informal pela acusação. Muitas vezes a gravação feita pela vítima é a única prova da violência doméstica ou estupro, por exemplo. O presidente Bolsonaro vetou isso na lei anticrime, quer dizer, cortou, derrubou. Mas o Congresso teve a cara de pau de derrubar o veto. Aliás, cara de pau de inserir no pacote anticrime e depois cara de pau ainda maior para derrubar o veto do presidente Bolsonaro. Repito, o trecho foi vetado pelo presidente, mas o Congresso derrubou o veto. Então só pode ser que há bandidos ou então elementos políticos sendo bancados, sendo representantes de bandidos. Não é? Depois desse desastre que acabou com a Lava Jato, agora tudo quanto é político tem medo de gravações, não é? Aliás, quando é que para defender corruptos? Aí sim. Quando é para defender corruptos, aí mensagens roubadas por hackers, valem, claro. Mas quando é para defender vítimas, mulheres, crianças, agressores serem condenados, comprovar crimes, então não vale. Então, mais uma vez, parabéns à deputada Zambelli, que vai à PGR contra o trecho de pacote anticrime que proíbe que vítima use gravação informal como defesa. Foi cortado por Bolsonaro isso do pacote, mas deputados trouxeram essa questão de volta e a Zambelli agora vai à PGR para derrubar de novo. Em uma das iniciativas para ajudar no combate à violência contra crianças, a ministra Damares Alves, da Família, Mulher e Direitos Humanos, e o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, anunciaram a criação de um aplicativo voltado para crianças e adolescentes denunciarem casos de violência. O aplicativo, elaborado em parceria com a Unicef e outras entidades, quer ajudar as próprias vítimas a denunciarem agressores, abusadores, estupradores e também ser um canal de informação para esse público. Adaptamos a linguagem, será um aplicativo com materiais lúdicos, histórias e depois a criança ou adolescente será conduzido para um atendimento especializado. As próprias crianças e adolescentes farão as denúncias. Algumas crianças e adolescentes poderão ser salvas com esse aplicativo, disse Maurício Cunha. A Unicef confirmou também o lançamento do aplicativo, disse que a ferramenta está em fase final de ajustes e por isso não poderia passar mais detalhes e nem a data que estará no ar. O governo federal informou que o lançamento será no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito bom! Crianças hoje de 4, 5 anos de idade já têm até o seu celular, os pais permitem isso, e são muito espertas. Então, é um aplicativo que precisa ser difundido, divulgado, e certamente muitas crianças, 6, 7, 8 anos, terão a habilidade para fazer uso disso sim, e denunciar criminosos dentro do próprio lar. Em tempos onde discutimos a questão das crianças, uma reflexão. Ursinho, eu fui mal novamente. Minha mamãe me disse isso. Eu não sei exatamente o que eu fiz de mal, mas eu pensei que você poderia saber. Quando eu acordei esta manhã, eu vi que ela estava furiosa, pois ela estava chorando muito alto e gritando para meu papai. Eu tentei ser bonzinho e fiz tudo o que ela me disse. Eu limpei meu quarto sozinho, eu arrumei a minha cama. Mas eu derramei leite em minha camisa nova quando ela gritou para eu me apressar. Eu aposto que ela não me ouviu quando eu falei que eu estava arrependido, pois ela me bateu realmente forte. Veja só,
e me chamou de nomes engraçados e me falou que eu era realmente ruim e que eu deveria ficar envergonhado. Quando eu disse: "Desculpe, mamãe, eu te amo, mamãe", acho que ela não entendeu, porque ela gritou comigo e mandou eu fechar minha boca, ou eu levaria mais um tapa, mais soco. Assim eu subi aqui para falar com você. Por favor, me diga o que fazer. Eu realmente amo minha mamãe e eu sei que ela também me ama, mas eu não sei o que minha mamãe quer dizer ao me bater assim, tão forte. Eu às vezes penso que os adultos esquecem como eles são grandes. Assim, ursinho, eu queria que você fosse de verdade e que você não fosse somente um urso. Então você poderia me ajudar a achar um jeito de falar para todas as mamães do mundo inteiro que tentassem realmente entender o quanto nos deixam tristes quando nos batem assim. A dor do corpo vai embora, vai logo, mas a dor de dentro nunca sara. E se nós pudéssemos fazer com que as mães e os pais nos ouvissem, talvez então eles pudessem entender como isso dói. E assim, outras crianças como eu não precisariam ser machucadas novamente. Mas agora eu somente vou segurar você bem apertado e vou fingir que a dor não está aqui. Eu sei que você nunca me machucaria. Assim, boa noite. Devemos tirar conclusões positivas, aprendizagem, transformar nossa existência, nosso modo de reagir a pequenos problemas. Uma sujeira aqui ou outra ali é só uma sujeira de uma criança. Até que um adulto não transforme aquilo em uma guerra de minutos e meia hora, e 1 hora e 2 horas, e traumas para a vida inteira. Vamos observar isso e cuidar mais de nossas crianças. Até nossa próxima edição do Jornal Foco do Brasil, neste sábado à noite. Que Deus abençoe a você, sua família e as crianças do nosso Brasil.